Prontinho. Prontinho. Olá, irmãos, tudo bem? Paz seja convosco. Mais um dia de estudo bíblico para crescimento espiritual nosso. Esse estudo vai... Irmão, eu tô gostando dos comentários aqui embaixo, que dá para mim perceber que vocês realmente estão gostando do estudo e estão entendendo também, tirando dúvida de muitos também, tá? Mesmo tema, casamento bíblico. Parte, acho que é 4. Aí vamos lá, irmãos. Se lembrando um pouquinho do que o estudo que a gente falou no passado, no estudo anterior. A gente viu, só um instante, ver se está gravando. Está gravando. A gente viu no estudo passado, anterior, que Judá encontrou uma moça, Tamar, e prometeu o primeiro filho para ela. E como ela estava prometida, ela não poderia casar com mais ninguém, se procurar outro pretendente, entendeu? Porque ela estava prometida. Existe um princípio aí, entendeu? Que quando a gente obedece, a gente traz bênção. Se a gente não obedece, pode trazer algum probleminha, tá? É necessário obedecer o princípio? Não, fica a critério de cada um, mas existe um princípio. Está prometida a alguém, está compromissada com alguém, então pronto. Você tem que honrar esse compromisso. Se você quiser quebrar, aí é com você. Veja só, com Tamar, ela estava prometida para o primeiro filho. E ela ali, ela não... O filho de Judá morreu. Porque ele era perverso. Porque Judá fez uma aliança com o povo pagão que vivia ali na redondeza de Israel, mas que tinha conhecimento da Torá, das leis que Deus tinha deixado desde o princípio. A gente também viu que ela estava prometida para o segundo. Ela poderia se envolver com outra pessoa? Não. Princípio. Vou provar isso dentro da Bíblia, tá? Estava prometida. E ela se envolveu com o segundo. E o rapaz era perverso. Olha a história lá de Tamar. E Deus tirou a vida do filho. Porque Deus é ruim? Não. Deus permitiu situações, a maldade que existia no coração lá do segundo filho de Judá. E Judá disse para Tamar: você vai para casa do seu pai, depois quando meu filho mais jovem que já estiver pronto para casamento, aí eu entrego ele. Judá não cumpriu com a promessa, quebrou. E, princípio, se você prometer, cumpra. E outra coisa também, Tamar viu que o terceiro filho de Judá já estava moço para contrair casamento. E aí Judá não cumpriu, porque ele estava com medo de perder o filho também. Porque achava que Tamar estava com maldição, entendeu? Mas a maldição estava vindo sobre a vida dele por causa que ele se envolveu com pessoas que não era para se envolver. Casamento que não era para ter acontecido, povo cananeu. Tamar procurou se vingar de Judá. Se vestiu com roupas de prostituta e ali se envolveu com ele. E aí que a gente vê na história é que Tamar ficou grávida, alguém, né, o X9, como sempre, os cabuetas de plantão, os fofoqueiros, foi lá contar para Judá que Tamar estava grávida. E disseram: olha, tua nora agiu como uma mulher adúltera. Porque tem algumas bíblias que diz que ela agiu como prostituta. Não agiu como prostituta, essa palavra está errada. Ela agiu como adúltera. Porque ela já tinha recebido a promessa para casar com quem? Com o terceiro filho. Se você se prometeu, princípio, tá? Pode ser quebrado. Pode, mas vai vir consequência. Veja só. Aí Tamar se envolveu com o sogro para se vingar. Existia uma bênção sobre a vida de Judá, que a gente encontra no leito de morte
de Jacó, Jacó fazendo as bênçãos sobre os filhos, do qual lá diz que o cetro não se apartará de Judá. Então tal que Tamar engravidou, e ela deu o filho a Perez e Zera, e foram uma das tribos melhores que tiveram na nação de Israel ali. Passaram por problema financeiro, sobressaíram, passaram pela fome, sobressaíram, eles se davam de bem em tudo, porque a promessa que estava sobre Judá, entendeu? A maldade que o Judá não queria, cumprir, Deus transformou aquilo em bênção sobre a vida de Tamar. E Tamar, tentando se vingar, aquela vingança virou uma bênção sobre ela, entendeu? E o que a gente vê também é que depois que Tamar teve relação com o próprio sogro, aí existe essa passagem bem aqui, ó, em livro de Levíticos, capítulo 15, diz assim: não descubra a nudez do teu filho, porque a nudez do teu, desculpa, aqui diz, não descubra a nudez da mulher do teu filho, entendeu? Aí o que acontece? Tamar era para estar casada com o terceiro filho de Judá. E ele descobriu a nudez dela, entendeu? Aí o que acontece? Judá não pôde mais ter relação sexual com Tamar, por quê? Porque ela estava prometida e ela era para ser esposa do primeiro filho. E ali aconteceu, primeiro não, terceiro filho. Aí ali aconteceu o que? Um incesto. E Tamar não teve mais relação, e Judá não teve mais relação com Tamar. Judá era casado com uma mulher cananeia. Judá só se envolveu com aquela mulher ali, naquele exato momento da tosquia das ovelhas, porque a mulher de Judá já tinha morrido. Porque se a mulher de Judá não tivesse morrido, ele estaria cometendo o quê? Pecado de adultério, entendeu? Pecado de adultério. Ai, ai. A Bíblia Sagrada, irmãos, ela nos instrui a gente proceder da forma correta, entendeu? A gente se proceder da forma correta. E se a gente não se proceder da forma correta, a gente vai trazer só mais transtorno para a nossa vida. E a melhor coisa que tem é a gente ter o quê? Uma liderança sobre as nossas vidas para nos instruir o caminho correto, porque eles sabem muito mais de nós, eles têm muito mais experiências de vida, eles têm muito mais comunhão com Deus, mas não são toda a liderança, entendeu? Esse vídeo é voltado mais para as pessoas da Igreja de Deus. Quem não é da Igreja de Deus vê um vídeo desse, eles não vão entender. Então existe princípio. Olha só esse texto bem aqui, ó, que diz assim, ó, aqui na parte das fotos, foi o último que eu mandei, tá aqui. Diz assim, ó: se um homem tiver relações com uma moça virgem, mas que não seja prometida em casamento, eles forem descobertos, o homem pagará ao pai da moça 50 peças de prata, e uma vez que ele humilhou a moça, se casará com ela e jamais se divorciará. Veja só um detalhe aqui. Uma mulher virgem, uma moça virgem que não esteja prometida, que não é prometida com ninguém. Ela não está comprometida para casar com ninguém, mas a pessoa se deita com ela. Esse aí foi um casamento. Moça virgem, viu, irmão? Homem e mulher virgem, que não estão comprometidos em casamento, entendeu? Ali foi um selamento. Aí o que acontece? Casamento só pode ser quebrado com qual prerrogativa? Com a morte do cônjuge. Judá, Tamar, que casou 3 vezes, 2 vezes, se envolveu 2 vezes com o filho de Judá, só pôde se envolver porque ela era viúva do primeiro e do segundo, e ia se envolver com o terceiro.
seja, existem princípios na Bíblia Sagrada que a gente tem que levar muito em conta isso. Porque se a gente não levar em conta esses princípios, a gente pode trazer consequência espiritual para a nossa vida. E ninguém quer isso. Entendeu? Aí o que acontece aqui? Se ela está prometida para alguém, melhor seguir o princípio. E se envolver de forma íntima com alguém, você está tendo um selamento. Agora o interessante, sabe o que é aqui, que fala no texto? Mulher virgem, moça virgem. A gente tem dois tipos de virgindade. A virgindade que já vem natural do corpo, né? Que é o ímen da mulher e o chamado cabresto do homem, né? Que tem outro nome científico, eu não sei. E também a virgindade espiritual que você tem quando você é batizado dentro do batismo bíblico correto, conhecendo a igreja de Deus correto, o ensinamento correto, os princípios corretos. Aí você tem uma virgindade no espírito, entendeu? Eu me refiro a essas pessoas que já são solteiros, que já vieram de relacionamentos conjugais, estão solteiros dentro da igreja de Deus, procuram pretendentes. Esses solteiros que já vieram de relacionamentos do passado, esses solteiros que já receberam a doutrina bíblica, já estão batizados, e esses que estão aqui dentro da igreja de Deus, eles são virgem no espírito, não no corpo. E tudo que aconteceu no passado, Deus perdoou. E aí vai começar um novo processo de vida diferente. Se você se envolver com alguém ou se comprometer com alguém, você está tendo um relacionamento conjugal. E se você entrar em contato íntimo com alguém, aí é onde tem mais um agravante, entendeu? Porque você fez um selamento, porque você era virgem, entendeu? Por causa do batismo. Vamos prosseguir aqui. E interessante que os filhos de Tamar trouxeram uma bênção para ela, que foram os melhores de todas as nações ali de Israel. Pesquisa aí sobre os filhos de Tamar. E outra que a gente viu também anterior foi sobre Raabe. Raabe, ela tinha tido uma vida promíscua, né? Mas ela começou a ouvir, a fé vem pelo ouvir. Começou a ouvir sobre os acontecimentos da nação de Israel. E ela sentiu temor. E ali ela começou a se converter. E ela começou a ajudar os espias. E ela começou a aceitar a fé bíblica. E aí ela encontrou o esposo dela, Salmo, do qual os dois teve um relacionamento um com o outro. Selamento. E olha que o Salmo, não poderia ter um relacionamento com ela de jeito nenhum. E olha que eles enfrentaram a família, aquelas piadas que a família fala, vai lá, tu vai voltar com ele. Ah, esse mulher não presta. Ah, esse fulano não é ruim para você. Não já te disse que essa pessoa não serve para ti, por que tu vai voltar? Salmo enfrentou isso. Raabe passava ali as tendas das pessoas ali, o pessoal apontava o dedo. Olha aí uma prostituta. Olha aí aquela mulher sem vergonha. Olha aí, ela está se envolvendo com Salmo. Salmo, essa mulher não serve para você não. Acontecia, irmão, acontecia, entendeu? Mas ela não quis nem saber. E Salmo também não. Eles usaram o que? A fé. A fé. Então, irmãos, existe sim a possibilidade de ter um casamento. Se você já veio de casamentos, tem um estudo muito bom aqui que ainda não comecei, aqui é só a introdução. Se você já veio de relacionamentos problemáticos para a igreja de Deus, e esses relacionamentos problemáticos trouxe muitas frustrações, dentro da igreja de Deus você pode encontrar alguém que vai servir ou não, porque nós somos passivos de defeito, tá? Nós não somos tão perfeitos assim não, perfeito só Jesus. E eu nem olhei o horário que eu comecei, ó.
Vamos lá. Me apressar aqui porque eu não tinha olhado. Prontinho. Livro de Levíticos, capítulo 17, verso 11. Diz assim: Pois a vida do corpo está no sangue, e eu lhes dei o sangue para fazer expiação por vocês. A vida do corpo está no sangue. Ou seja, todas as partes do nosso corpo só pode existir, só pode sobreviver com sangue. É tão tal que aqueles bruxos, macumbeiros, espírita não. Esse pessoal que faz despacho, eles matam um animal, uma galinha e tal, galinha preta e tal, e usa sangue. Entendeu? Por quê? Porque ali existe uma força ativa ali que o inimigo faz. Lembra aquelas rezadeiras? Aquelas rezadeiras que pegam assim um galho da árvore, aí chega e começa a rezar na pessoa, entendeu? Você já viu, não já? Pois é. Aí começa a rezar na pessoa. Pois é, irmão. A seiva da planta, ela tem o sangue dela, é a seiva. E existe isso, irmão. Entendeu? O sangue, ele é um princípio ativo, porque a gente vê o sangue sendo usado no livro de Levítico, que a gente não gosta de ler. Eu não gosto de ler livro de Levítico, entendeu? Porque a gente só vê sangue, 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 morte, morte animal, matança de animal, é muito sangue. Porque nós fomos comprados por alto preço de sangue. Ali era só tipificação da questão do grande sacrifício que ia haver em Jesus Cristo para a nossa redenção, entendeu? Então, irmãos, existe isso, tá? Se você ejacula dentro de uma mulher, você está fazendo uma aliança com ela. Por isso que Jesus diz assim: os dois se unirão, serão uma só carne. Jesus não diz que os dois se unem uma vez de forma íntima, depois se une novamente com outra pessoa, porque aquela união que você teve a primeira vez, você não considera, você não aceita, você não concorda. Então você se une outra vez, Jesus não fala isso. Se você quiser deixar no comentário aqui embaixo, onde é que tem na passagem bíblica que nós temos que unir outra segunda vez com alguém, união de duas pessoas virgem no corpo ou virgindade espiritual. Vamos lá. Tá aqui o texto. Prontinho. Casamento de Abraão com Sara. Diz assim, ó: Abraão apresentava Sara, sua mulher, dizendo: ela é minha irmã. Para todas as pessoas ele falava: ela é minha irmã. Por isso o rei Abimeleque de Gerar mandou buscar Sara ao palácio. E olha que Abraão tinha guerreado contra 5 reis. E aí Abimeleque mandou pegar a mulher de Abraão. E Abraão não esboçou nada aqui de reação. Por quê? Porque ele sabia que se ele levasse a Sara ia trazer maldição para ele, a fé. E ele sabia que a Sara ia voltar de novo. Aí veja só o que foi que aconteceu aqui. Naquela noite, Deus apareceu a Abimeleque num sonho. Você tem sonho? Sonhos são revelações de Deus. Apareceu Abimeleque em sonho e disse: você vai morrer. A mulher que tomou já é casada. Abimeleque, porém, ainda não havia dormido com ela. Ou seja, linguagem eufênica: dormido, tocado, deitado, descoberto. Isso é uma linguagem eufênica, eufemismo, para suavizar o pensamento aqui dentro, tá? Na cabeça da pessoa. Linguagem eufemismo. Ou seja, o que o texto está dizendo aqui, ele não teve relação sexual com ela. Assim disse o Senhor: castigará. Ai, caiu. Pronto. Vou botar mais pra cá para não cair. Ó.
Abimeleque, porém, ainda não havia dormido com ela. Não foi Abraão que me disse. Ele disse assim, ó, disse ao Senhor, castigará uma nação inocente, Senhor? Não foi Abraão quem me disse, ela é minha irmã? E ela própria afirmou, sim, ele é meu irmão? Agi com total inocência. Minhas mãos estão limpas. Minhas mãos estão limpas. Deus respondeu, sim, eu sei que você é inocente, por isso impedi de pecar contra mim e não deixei que você tocasse nela. Viu? Olha só, irmão. Deus, ele traz algumas revelações para quem que serve para nós e quem não serve. E veja só um detalhe. Abimeleque, se ele tivesse envolvido com Sara, ia trazer uma grande tragédia. Se ele tivesse deitado com Sara, ia trazer uma grande maldição para a vida dele. É a mesma coisa. Se tem uma pessoa que já é casado, uma união junto, teve um selamento junto, e se você se envolve com outra pessoa, você está trazendo uma maldição para aquela pessoa e para você, por causa do selamento e do casamento que você teve no passado, entendeu? E isso é muito, muito grave, irmão, tá? Deixa eu olhar aqui. Gravando. Isso é muito grave. Esse comportamento que só existe no mundo. Veja só. Diz assim, ó. Tá aqui, ó. É aqui mesmo. Vixe, não veio pra cá não. Ai, ai. Já já eu mostro o texto, tá? É o texto lá de Romanos, irmão. Romanos, ele disse assim, ó. Não, Romanos capítulo 12. Tá aqui. Romanos capítulo 12, versículo 2. Diz assim, ó. Não se amoldeie ao padrão deste mundo, mas se renovai o vosso modo de pensar. Não se amoldai ao padrão deste mundo. Como é o padrão do mundo? Casou, separou. Casou, separou. Tem pessoas que estão em fornicação por causa de quê? Porque não é casado. Aí a pessoa tem fornicação com alguém, aí não quer oficializar, não quer consertar ali e procura outra pessoa. Isso é o padrão do mundo, entendeu? O padrão do mundo é o homem que é casado e está cometendo adultério e prostituição, entendeu? Padrão do mundo. Isso não pode haver dentro da igreja de Deus. Tá aqui onde a gente parou. Verso 7, né? Agora devolva a mulher ao marido dela, e ele orará por você, pois ele é profeta. Então você viverá. Mas se você não devolver ela, você morrerá, você e seu povo. Na manhã seguinte, Abimeleque se levantou cedo e sem demora reuniu todos os seus servos. Quando contou o que havia acontecido, os seus homens se encheram de medo. Então Abimeleque mandou chamar Abraão. O que você fez conosco? Perguntou. Que crime cometi para merecer este tamanho maldição sobre meu reino? Que pecado grande eu cometi? O que você fez não se faz a ninguém. O que deu em você para agir dessa forma? Olha que o menino estava muito furioso, viu? Abimeleque. Por conta disso, a maldição seria grande. Por quê? Porque ele estava se envolvendo com a mulher que já era casada, aliançada com alguém. Maldição. É por isso que a gente vê muitos acontecimentos acontecendo na vida das pessoas. E as pessoas, eu joguei pedra na cruz, minha vida está assim e tal. Por quê? Porque você está se envolvendo com uma coisa que não é seu. Entendeu? Selamento só pode existir da forma correta. Casamento da forma correta. Tem uns vídeos aí, dê uma olhada.
Abraão respondeu: pensei comigo, este lugar é um lugar onde ninguém teme a Deus, e vão me matar para ficar com a minha mulher. Além do mais, ela de fato é minha irmã por parte de pai, mas não por parte de mãe, e eu me casei com ela. Viu? Abraão mentiu porque aquele povo lá estavam dispostos a matar para poder tomar a mulher do cara, porque eles sabiam que se eles contraíssem casamento ali com mulheres casadas, ia trazer maldição para eles. Não é o que fala lá em Romanos capítulo 7? Que o casamento só pode ser desfeito com a morte de um ou de outro? Porque se um ou outro contrair outro relacionamento, esse homem ou essa mulher vai ser chamado de adúltera ou adúltero enquanto estiver vivo. E aí está tendo o quê? Maldição. Princípios bíblicos. Irmão, eu não estou aqui para apontar o que está acontecendo na sua vida conjugal, não. Eu estou aqui alertando, porque tem muitas pessoas que vão entrar no relacionamento conjugal e não tem conhecimento desses ensinamentos e acaba se frustrando. Se você já está numa situação complicada, eu não aconselho você se separar, como o apóstolo Paulo fala. Continue com quem você está. Agora, as pessoas que estão embarcando nesse relacionamento, eu já estou trazendo esses estudos para alerta, para a pessoa já saber e não se envolver, entendeu? Agora, se você se envolver, meu amigo, com alguém que está comprometido, você está trazendo maldição para a sua vida. E se você conhecer alguém, você tem que saber quem é essa pessoa, o que aconteceu, procurar saber, entendeu? Examinar, ponderar tudo antes de se envolver. Olha só aqui. A gente também viu que Sara, ela não engravidava. E aí ela se precipitou muito, né? Porque ela não creu na promessa. Ou seja, se nós não crer no que está escrito aqui dentro, a gente também está cometendo um pecado, se precipitando antes do tempo. Por isso que é bom procurar aconselhamento da liderança da igreja, falar o que aconteceu para poder contornar a situação. Aí diz assim, ó: Sarai disse a Abraão: o Senhor me impediu de ter filhos. Vai desde com minha serva, talvez por meio dela eu consiga ter uma família. Abraão aceitou a sua proposta de Sara. Então Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar e serva egípcia e entregou a Abraão como mulher. Isso aconteceu 10 anos depois que Abraão havia se estabelecido em Canaã. Abraão teve relação com Agar e ela engravidou. Quando Agar soube que estava grávida, começou a tratar Sarai, sua senhora, com desprezo. Então Sarai disse a Abraão: você é o culpado dessa vergonha que estou passando. Entreguei minha serva a você e agora ela engravidou. E ela trata-me com desprezo. E o Senhor mostrará quem está errado, eu ou você. Sara errou, porque se precipitou. Abraão errou, porque foi se deitar com a proposta de Sara. Se deitou com Agar. E Agar estava errado, porque ela tinha que se colocar como serva, não como senhora. E ela começou a zombar da esposa de Abraão. Aí o que acontece aqui, irmão, é que o filho de Agar, né, que ela teve, surgiu uma nação. Qual foi essa nação? E a nação ismaelita, né? Ismael. E hoje em dia, sabe o que é a nação de Ismael? Não são os inimigos de Israel? Não são os muçulmanos? Pois é, irmão. É, pra você ver, viu? Se envolveu, trouxe maldição para anos e anos dentro da nação de Israel. Por causa de um pecado. Tá vendo o que acontece nas nossas vidas, irmão? Muitas das vezes essas situações acontecem na nossa vida assim, dos nossos familiares, porque veio gerações e gerações de pecados espirituais, entendeu? Mas a partir do batismo você quebra essa maldição. E se você cometer pecados,
dependendo da gravidade, essas maldições voltam de novo, irmão. Veja só. Aí o anjo do Senhor disse a Agar: você está grávida, dará à luz um filho, e o nome dele será Ismael. O Senhor ouviu seu clamor angustiado. Seu filho será um homem solitário, indomável, como um jumento selvagem. Levantará o punho contra todos, e todos serão contra ele. E ele sim, ele viverá em franca oposição com seus parentes, viu? O próprio Ismael, da nação muçulmana, até hoje tem rixa com a nação de Israel. Um pecado que perpetuou até os dias de hoje. E isso vai só acabar quando Jesus voltar. Outro casamento bíblico aqui que a gente vê, ó, é de Rebeca e Isaac. Diz aqui, ó. Aqui é o 26. Mas tem um aqui anterior, 24. Isaac levou Rebeca para dentro da tenda da sua mãe e fez dela sua mulher. E ele amou ela profundamente. Assim Isaac foi consolado após a morte da sua mãe. Veja só. O relacionamento conjugal, ele é consumado em um canto. Não é no meio da rua. Se o homem leva a mulher para dentro de uma casa e a mulher também vai junto e consente, e ali é consumado aquele relacionamento íntimo ali, foi um casamento, um selamento. Selou. Foi o que aconteceu com Isaac. Ele levou ela para a tenda da casa da mãe dele, que a mãe dele já tinha morrido mesmo. E aí o que foi que aconteceu? Rebeca passou a ser mulher de Isaac, porque foi consumado penetração, foi consumado o quê? Relacionamento. Eles entraram em relação um com o outro. Isaac derramou o ímã dele dentro dela, entendeu? Isso é muito, muito importante, irmão, porque o sangue, a vida está no sangue. Quando ele derrama aquele sêmen dentro dela, fez uma aliança, aquele sêmen nunca mais sai de dentro da mulher, nunca mais. Tem estudo falando sobre isso, entendeu? Aí, na internet. É até difícil de encontrar, mas tem, entendeu? E selamento é um selamento de sangue, um com o outro. E o que aconteceu com Sara e Agar, porque Agar entrou no estado de quê? Aliás, Abraão entrou no estado de quê? De adultério, porque ele já estava casado com Sara e ele não poderia se envolver com Agar. A mesma coisa que aconteceu com Judá. Judá entrou no estado de quê? De adultério, porque a Tamar, ela estava prometida já, entendeu? E ele não podia se envolver. Deixa eu ver aqui. Pronto. Aí o que acontece é isso, irmão. Casamento é algo muito sério, entendeu? E a gente tem que ter muito cuidado com essa questão. Vamos aqui o outro texto. Aí diz assim, ó. Se você for para casa de alguém, ou você tá namorando, tenha cuidado. Tenha cuidado nesses locais íntimos aí, porque depois que você se envolve ali, pronto. Você tem que continuar o seu casamento ali. Por mais que você seja solteiro ou solteira. Isso estudo aqui só serve para as pessoas que é da Igreja de Deus. Deixa eu abrir aqui. Vamos aqui, ó. Outra questão que aconteceu com Isaac, do mesmo jeito, ó. Quando os homens que viviam na região perguntaram a Isaac sobre Rebeca, sua mulher, e ele disse: é minha irmã. Teve medo de dizer: é minha mulher, pois pensou, ela é tão bonita que os homens vão pensar em me matar por causa dela. Algum tempo depois, porém, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou pela janela e viu Isaac acariciar Rebeca. No mesmo instante, Abimeleque mandou chamar Isaac e exclamou: é evidente que ela é sua mulher, porque
você disse que era sua irmã, porque tive medo. Isaac respondendo: eu tive medo de que alguém me matasse por causa dela. Respondeu Isaac: como você pode fazer coisas dessas conosco? Exclamou Abimeleque. Um dos homens poderia ter tomado a sua mulher, e a culpa seria grande sobre toda a nossa nação. E esse pecado, então Abimeleque declarou a todo o povo: quem tocar nesse homem ou na sua mulher será morto, executado. Viu, irmão, como o negócio de casamento é sério? Isaac mentiu porque o casamento só pode ser desfeito com a morte. Isaac mentiu por causa de quê? Porque ele estava com medo de perder a mulher dele, que era muito bonita. Tá entendendo, irmão? Se nós procurar obedecer os princípios bíblicos a respeito do casamento, você vai ter um relacionamento muito satisfatório. E a Bíblia só dá respaldo para a separação só de duas formas: ou por adultério, você pode contrair um novo relacionamento, ou por causa de morte, entendeu? Aí sim você pode contrair um novo relacionamento. Se não for assim, irmão, não adianta não, entendeu? Você só está trazendo maldição para a sua vida, somente isso. Vamos aqui o outro. Veja só, como não é bom a pessoa fazer casamento que é contrário à vontade de Deus. Quando Esaú, filho de Isaac, tinha 40 anos, ele casou-se com mulheres hetitas. E essas mulheres causaram grande desgosto para Isaac e Rebeca. Casamento que não está com a aprovação de Deus. Casamento que não está com a aprovação dos pais. Casamento que não está aprovado com a liderança da igreja. Entendeu? Esses procedimentos que a gente faz em escolher pessoas que não é de acordo da vontade de Deus na Bíblia Sagrada, você está trazendo maldição para a sua vida, para a sua família. Isso é muito grave, irmão. Tá? E eu estou trazendo esses estudos para crescimento, entendimento para todos, não somente para mim, mas para todos, tá? Romanos capítulo 12 diz lá: não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Pronto. Se você não procurar um casamento bíblico, de acordo com os estudos que eu já estou abordando aqui, se você não se casar nesse padrão, que eu não sou o dono da verdade, eu só estou ilustrando aqui, pode ser que algum discorde, aí fica no seu critério. Mas eu estou trazendo esses estudos. Se você casa com uma pessoa que não está de acordo com o padrão bíblico, você está trazendo o quê? Problema para você. Você está se amoldando aos padrões do mundo. E esse padrão do mundo aí vai trazer consequências graves para a sua vida espiritual. Tá? E o interessante, sabe o que é? Que a Bíblia fala que Jesus vai voltar e as pessoas estão, eu quero casar, quero me divertir, quero festejar, não sei o quê. Naquele dia, quando Jesus voltar, muitos estão procurando casamento. Casar é errado? Não, não é errado. De acordo com a Bíblia, não. Casamento bíblico, não. É errado casar de forma errada. Entendeu? Vamos prosseguir. Pronto, dando continuidade, irmão, vamos aqui, ó. O outro casamento, Labão, tinha duas filhas, mais velha e a mais nova. Chamava Lia e Raquel. Os olhos de Lia eram sem brilho, mas Raquel tinha bela aparência de rosto e de corpo. Os olhos de Lia eram sem brilho. O que é isso? A mulher que talvez era mais cheinha, é uma mulher que não gostava muito da aparência, era uma mulher talvez vesga. Eu não sei, irmão, não sei. Quando a Bíblia fala que ela era sem brilho, era uma mulher mais, não era bonita não, tá? Porque a Bíblia fala que Raquel era o quê?
bonita de rosto, né? E tinha de corpo, bonita de rosto e de corpo. Então, era a mulher que chamava a atenção dos homens, viu? Vamos dar continuidade. Visto que Jacó estava amando a Raquel, disse a Labão: trabalharei para o Senhor por 7 anos, me dá a Raquel, sua filha mais nova, para mim como esposa. Comprometimento. Melhor entregá-la a você do que qualquer um outro, Labão falou. Aí então Jacó trabalhou 7 anos por Raquel e ele amava ela, que os dias se passaram tão rápidos que ele nem percebeu. E verso 21. Chegada a hora, Jacó disse a Labão: cumpri minha parte do acordo. Agora dê-me minha esposa para que eu me deite com ela. Passou 7 anos sem tocar nela de forma íntima, Jacó. 7 anos. E ela estava prometida, ela teve que esperar. Tá vendo? Princípio bíblico aqui, que esse princípio bíblico a gente não pode quebrar, irmão. Veja só. Em verso 21 que eu li foi. É o verso de 22 então. Labão convidou toda a vizinhança e preparou uma grande festa. Nuvem de testemunha, pessoas ali vendo, Deus vendo, os anjos vendo, os inimigos vendo ali, tudinho, entendeu? Nuvem de testemunha. Chamou a vizinhança e preparou uma grande festa de casamento. À noite, porém, quando estava escuro, Labão tomou Lia e entregou a Jacó, e Jacó se deitou com ela. Eu pergunto, onde é que estava Raquel? De noite, numa festa. Raquel estava onde, para não ter percebido isso? Estava bem presa, entendeu? À noite... tá. Pronto, verso 25. Na manhã seguinte, quando Jacó acordou, viu que era Lia. Então Jacó perguntou a Labão: o que o Senhor me fez comigo? Trabalhei 7 anos por Raquel. Por que o Senhor me enganou? Labão disse aqui: não é costume casar a filha mais nova e antes da mais velha. Pronto, deixa aqui. Vamos aqui o detalhe. Irmão, olha, existe esse princípio aqui que Jacó obedeceu, irmão. Qual? Jacó deitou com Lia e ali teve o que? Uma fornicação. É o que o livro de Deuteronômio fala. Se você deitar com a mulher virgem que não está comprometida em casamento, ela será sua esposa. Sua esposa. Ou seja, Jacó não poderia abandonar Lia, porque ele contraiu o quê? Um selamento. O selamento é a partir do quê? Como Jesus fala, e fala lá no livro do Gênesis: você deixará sua parentela e se unirá com seu esposo, e os dois serão uma só carne. Não é para se unir uma vez, separar e unir com outra pessoa, e separar, se unir com outra pessoa e separar, não. Uniu a primeira vez ali, e eu falei sobre virgindade. 2 tipos de virgindade. Tá lá no meu primeiro vídeo, tá? Olha lá, virgindade, já que é a natural, e a virgindade espiritual, após o batismo. E o conhecimento doutrinado da Igreja de Deus. E essa pessoa, a Lia, ela estava inocente nessa situação. E Labão falou que não era costume. Era verdade dele? Não sei. Agora uma coisa eu sei. Lia, ninguém queria casar com Lia, porque Lia ela não era atraente, não era bonita. Lia era meio feinha. Entendeu? Meio feinha. E aí o pai, para confortar aquela situação da filha dele, criou essa situação. Olha, depois quando passar as noites de núpcia com a Lia, por que ele falou isso? Para poder ter mais relação, para poder o quê? Gerar uma família. Aí eu vou lhe dar a minha filha mais nova, Raquel. Ele casou com Lia e depois foi entregue a Raquel. Naquele período poderia-se o homem ter mais de uma mulher. Por causa de quê? Para poder constituir tribos, nações, família, povos, reinos.
E essa lei foi dada por Deus, lá do Gênesis. Coabitai e multiplicai, entendeu? Hoje, na nova aliança, não pode. Tem leis na lei de Moisés, lá na Torá, que não podemos levar no pé da letra, porque isso não serve para o nosso tempo. Deus fez um homem para a mulher e a mulher para o homem, entendeu? O que acontece é isso. Nós não podemos fazer da Bíblia Sagrada como pretexto para as nossas situações que queremos executar. Mas eu não concordo com o que aconteceu. Mas eu tenho outro ponto de vista. Mas eu entendo assim, se você está usando esse artifício, eu sinto muito. Você está indo contra a Bíblia Sagrada. E você está trazendo problema para a sua vida. Entendeu? Então, irmãos, Jacó não abandonou, ele recebeu ela. Tá? Recebeu. Casamento bíblico, irmão, é algo muito sério. E eu gostaria que os irmãos não caíssem nas armadilhas do inimigo. Por isso que o diabo está cirandando nos relacionamentos conjugal. Tá? Estou trazendo esses estudos por experiência que eu tive e conhecimento bíblico que eu estou tendo, tá bom? Para ajudar outros irmãos a não cair nessa armadilha do inimigo. E quem não concordar comigo, entendeu? Eu tô nem aí, entendeu? Eu só tô mostrando que tá na Bíblia. Eu não concordo. Resolva com Deus, entendeu? Eu não concordo contigo. Eu não sou o dono da verdade. Vá pedir a Deus confirmação se o que eu tô trazendo, que esses estudos, que se eu tô trazendo está de acordo com a Bíblia, vá pedir confirmação a Deus, entendeu? Para você não cair no laço do inimigo, tá? E Labão, não era para ele ter feito aquilo. Mas sabe o que acontece? A gente vê o trajeto de Jacó, os enganos que ele cometeu contra o irmão dele. E Deus permitiu acontecer esse infortúnio com ele também. Porque o que a gente faz de covardia com os outros lá no passado, isso tudo reverbera até os dias de hoje, para nós, entendeu? Cadê isso aqui? Aí reverbera até os dias de hoje essas maldições. Tá entendendo, irmão? Nós não podemos criar da Bíblia Sagrada um pretexto, entendeu? Pretexto, tá, irmão? Se você caiu numa situação complicada, numa situação difícil, procure a liderança, procure aconselhamento da liderança da Igreja de Deus para lhe ajudar, tá? E pessoas novas, novatos que estão vendo esse livro, esse estudo, eu aconselho também começar do princípio, tá bom? Então orar, né? Senhor, Deus e Pai poderoso, Criador dos céus e da terra, obrigado porque o Senhor nos dá revelações, inspirações que vêm do alto para crescimento espiritual nosso e das pessoas que querem conhecer a Tua Palavra. Porque a Tua Palavra, Senhor, ela é verdadeira, ela é justa, ela traz um crescimento espiritual para todos nós. E que esses estudos, Pai Celestial, venha trazer crescimento para as pessoas, que alcance outras pessoas mais ainda. Eu te peço, Senhor, que esses estudos não venham trazer conflito conjugal, mas que venha trazer fortalecimento. E que as pessoas que já estão numa situação difícil venham a buscar aconselhamento da igreja para tomar uma decisão melhor da vida. Porque nós queremos, Senhor, uma vida saudável, a gente queremos um relacionamento conjugal saudável, nós queremos ser felizes, mas a gente só encontra felicidade se for de acordo com a Tua Palavra. Te agradeço em nome de Jesus Cristo, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado, Senhor. Amém. Então, irmão, tchau, tchau. Shalom.